Bom dia, crente! Sextou por aqui, graças a Deus, né? Mais uma semana e estamos já praticamente no mês de julho, hein, galera? Quase chegando, né, no mês de julho. Tá, não tá? Tá quase chegando no mês de julho e logo vamos terminar mais um ano, né? Deus abençoe. Nós estamos na série Refúgio em Tempo de Angústia. Deus, ele tem um plano para mim e para você, não importa o quão fundo nós estamos, lá no fundo do poço, ele desce até o fundo do poço e nos sobe de volta. Hoje eu queria falar do tema, mas primeiro tem que rodar o VT. Nosso tema de hoje é louve mesmo na luta. Esses dias eu tava desabafando com a minha mãe, tava falando, eu não aguento mais a situação, tá difícil, não consigo ver saída. E é esse problema, e é esse, e é aquele, e é aquele, e é aquele. Tava assim, um mar de problemas. E eu tava estourando, tava dando chilique. E aí eu sempre digo isso, Deus, ele não se move pelo seu chilique, ele se move pela sua fé. Nós precisamos mudar essa mentalidade, que precisamos reclamar para dar certo, que precisamos chorar para dar certo. Não, nós precisamos fazer igual aqueles crentes raízes. Pegava o cantor cristão, pegava a harpa e ficavam louvando. E muitas vezes aqueles cristãos que não tinham carro para ir na igreja, muitas vezes aqueles cristãos que não tinham chocolate para comer, muitas vezes aquele cristão que tomava Coca-Cola só no final do ano e louvavam a Deus independente do que estava acontecendo. Se o casamento ia bem, louvava a Deus. Se o casamento ia mal, louvava a Deus. Se estava tudo desmoronando, continuam louvando a Deus. Vou citar aqui grandes heróis da minha época, começando pela minha avó, Dona Eurides, Dona Antônia Agnesini, a Dona Precidinha, o Seu João, Dona Nega, Dona Tarsília, a Dona Lourdes e tantos outros heróis, a Dona Clarinda, que foi responsável pela salvação da minha família. Eram pessoas que estavam, apesar de eu não saber que a Dona Clarinda cantava, uma amiga me contou esse dia que era uma mulher que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, e criar praticamente seus filhos sozinho porque o seu marido morreu cedo, estava ali lutando, cantando, sempre servindo ao Senhor de coração alegre. Mas a gente, bastou um probleminha, a gente já tá dando chilique. Ô Patrícia, é difícil. Tava lendo a história de um missionário americano, não sei se ele era americano, mas chamava John Hyder, que orava e orava, passava horas orando, e ele tinha problemas na fala, e ele foi ser missionário na Índia mesmo com tantos problemas. Ele queria falar, e ele não podia falar porque a sua linguagem não era clara. Então ele começou a orar, e ele passava horas orando, intercedendo, até que o seu coração mudou de lugar de tanto que ele orava. Então, a gente não tem motivo para reclamar, eu não tenho motivo para reclamar, eu não tenho motivo para continuar desse jeito. Nós precisamos apenas confiar em Deus, que Ele vai fazer, mas eu não tô vendo agora, vamos confiar, não tá acontecendo, eu vou confiar, e se nada acontecer, vamos confiar. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, eu falo aqui, mas é difícil para mim também, eu tô tendo que pôr em prática algo que eu tô ensinando para vocês. Mas nós precisamos amadurecer na fé. Eu tô com 32 anos de fé. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos não ter mais esse chilique. Nós já provamos tanto de Deus e ainda Deus, ele não vai fazer. Nós precisamos falar igual Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram antes de ser jogados na fornalha de fogo. Ó rei, nós não adoraremos a estátua, e o nosso Deus, a quem nós servimos, irá nos livrar. E se ele não nos livrar, nós mesmo assim nós não adoraremos. Senhor, o Senhor vai resolver meu problema? Vou te adorar. Se o Senhor não resolver, vou continuar te adorando. Não vou pestanejar, não vou falar palavras ruins. Nós precisamos confiar. Nós precisamos.
Senão, nós nunca vamos amadurecer na fé. Às vezes é porque a gente fica olhando muito o vídeo do Instagram, do TikTok, né? Por isso que a gente não tem fé, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Os nossos ouvidos estão cheios de coisas ruins, cheios das coisas desse mundo, cheios das músicas deste mundo, das séries desse mundo, não estão cheios da palavra de Deus. Por isso que isso aqui é pra mim, gente, não é pra ninguém não. Por isso que às vezes nós não temos fé. Porque se a gente estivesse buscando em Deus, orando, talvez a gente não estava dando chilique. Salmos 9:11. Cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamarei entre as nações os seus feitos. Louvar a Deus em tempos bons é natural, mas louvar a Deus em tempos difíceis é sobrenatural. Nós vamos viver no natural ou nós vamos viver no sobrenatural? Nós vamos ter uma vida igual Billy Graham, Jim Elliot, Elizabeth Elliot, 5 missionários, David Livingstone, Gladys, esqueci o sobrenome dela, é um pouquinho difícil de falar, Rachel Sand, Henry Carmichael, tantos missionários, Hudson Taylor, William Carey. Ou nós vamos ser mais um povo crente que só paga boleto, vai na igreja e ok, continua vivendo a vida. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos entrar no nosso serviço e estar cantando. Sabia que o rei perguntou para Esdras, por que você está triste? Nunca te vi assim. Nossa, quem dera, né? Se as pessoas, uma vez, por uma razão extraordinária, nos falassem, nossa, você tá triste, eu nunca te vi assim. Mas não, a gente tá sempre reclamando de cara fechada. Patrícia, é pra você mesmo. Aí é difícil que a gente querer que as pessoas que convivem com a gente sejam salvas. Porque bastou uma chuvinha, bastou um tempo escuro, a gente já fecha a cara. É difícil. É difícil. Mas nós vamos lutar, nós não vamos continuar, não. Nós vamos mudar para melhor. Davi entendeu que adorar é um ato de fé, uma declaração que Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo vai mal. Adorar no vale é lembrar que o pastor ainda está presente. O louvor é a prova de que sua fé fala mais alto do que a sua dor. E é isso que eu e você precisamos, que a nossa fé fale mais alto do que a nossa dor. E eu encerro essa série, que ninguém precisa saber que nós estamos passando, apenas o bom pastor, e que nós possamos procurar ele no nosso íntimo, no nosso tempo difícil, e antes de sair de casa nós depositarmos todas as nossas tristezas, o nosso lixo aos pés da cruz, que a hora que nós sairmos os nossos rostos estejam iluminados e as pessoas possam falar, meu Deus, quer chuva, quer sol, essa pessoa está alegre. Eu tenho a carinha ruim, você sabe aquelas pessoas da carinha ruim? Eu sou essa. É complicado, eu treinei a minha cara para ser brava. Eu sou brava, não quero deixar de ser, mas eu treinei o meu rosto para ser brava. E agora eu estou treinando para ter um rosto sereno. A gente também tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer a gente de besta, não dá também. Mas eu estou treinando o meu rosto para ser sereno. Onde as pessoas me veem, está um rosto sereno. Para que elas possam, nesse mundo tão louco, tão difícil, perguntar, meu Deus, mas está acontecendo tudo isso e essa pessoa ainda está bem, plena, serena, em paz. Será que é isso que nós vamos passar para os que estão ao nosso lado? Isso só depende de mim e de você. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe o seu final de semana.